Mateus capítulo 14, o versículo 22. Eu quero que você preste atenção, tá? Preste muita atenção no texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és Filho de Deus. Uma das palavras mais fortes que tem tocado muito no meu coração ultimamente, sempre tocou, mas tem tocado muito forte ultimamente, é a palavra propósito. Propósito. Se nós olharmos no dicionário, nós vamos ver o significado de propósito, o conceito de propósito. É uma finalidade, um objetivo, algo que nós pensamos idealizar e nós temos em mente o que fazer ou vamos fazer. É um fim, o propósito. A pergunta que eu quero fazer para você hoje: você sabe qual que é o propósito da tua vida? Você sabe por que você está nesse mundo? Você sabe o porquê da sua existência? Eu creio que tem 3 perguntas que são decisivas para nós entendermos o propósito de nossas vidas. A primeira é: de onde eu vim? A segunda, por que eu estou aqui? E a terceira, para onde eu vou depois da minha morte? Essas 3 perguntas são decisivas para eu entender o porquê da minha existência. E eu vou dizer uma coisa para você: nós vamos encontrar as respostas no Criador. É impossível a criatura responder o porquê que ela foi criada. Nós precisamos perguntar para o Criador. Precisamos olhar para Deus, voltarmos para a sua palavra e perguntar para Ele: Senhor, por que que o Senhor nos criou? Qual que é o objetivo da minha vida? Por que que eu estou aqui nesse mundo? Você já parou para pensar sobre isso? Eu creio que nós vamos descobrir uma coisa fantástica. O próprio Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a si mesmo. Eu fui criado para ter comunhão com Deus. Eu fui criado para viver com Deus. Eu fui criado para gozá-lo eternamente. E o que nós percebemos na nossa sociedade? O que nós percebemos de uma forma geral em nossas vidas, percebemos de uma forma geral no mundo que nós vivemos? Que nós estamos muito distantes do objetivo pelo qual nós fomos criados. Nós estamos muito longe do objetivo pelo qual Deus nos fez. E é por isso que há um vazio existencial na raça humana. É por isso que há tanta depressão, tanta dor, tanto medo e tanta insatisfação. Eu vou encontrar a razão de viver quando eu encontrar o propósito da minha vida. Deus é um Deus de propósitos. Deus é o Deus que fez tudo com uma finalidade. Quando Ele me fez para adorá-lo, para ter comunhão com Ele, eu nunca serei feliz se eu não me voltar para isto. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando nós nos desviamos de Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, veio ao nosso encontro. Ele trouxe-nos Jesus Cristo, Ele se encarnou, Ele viveu conosco, justamente com um propósito em mente: trazer-nos de volta para Ele. Deus, tudo que Ele faz tem um porquê, tudo que Ele faz tem um propósito.
O propósito maior de todas as coisas é a glória dele. O propósito de tudo que ele faz, o fim, o objetivo final de todas as coisas é a glória de Deus. Agora, quando nós percebemos que esse Deus nos ama ao ponto de vir ao nosso encontro e mandar Jesus, isso é o Evangelho, a palavra Evangelho no grego significa boa notícia. Então, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus me ama ao ponto de querer ter comunhão comigo, de querer me abençoar, de querer dirigir cada área da minha vida. Isto é libertador quando eu entendo. Isto é libertador, é revolucionário quando eu começo a viver nessa certeza de que na minha vida não há acasos, na minha vida não há acidente de percurso, mas na minha vida há um Deus que tem um propósito bem definido, que é a glória dele e é para me abençoar em todas as coisas. E é sobre isso que eu quero que nós pensemos hoje, sobre os propósitos de Deus, sobre o Deus de propósitos, sobre o Deus que tem um objetivo bem definido na sua mente em todas as coisas que acontecem, um Deus que dirige as nossas vidas. E nós percebemos na vida de Jesus, traçada no Evangelho, tudo minuciosamente sendo esquematizado, tudo sendo planejado. Jesus Cristo tinha um controle de todas as coisas, como hoje Ele continua tendo. Nós vemos o texto que nós lemos sobre a tempestade, sobre o vento contrário, sobre aquele barco sendo assolado. E eu quero definir com você hoje alguns propósitos de Deus neste episódio, e nós vamos trazer isso para as nossas vidas hoje. Eu tenho certeza absoluta, que Deus vai trazer paz ao teu coração. E a minha oração é que Deus ative a tua fé, para que você realmente creia que Ele tem um propósito para você. Então nós vamos meditar sobre esse tema, o Deus de propósitos. O Deus que tem objetivos bem definidos na sua mente para nos abençoar. E a primeira coisa que eu quero destacar no texto, os propósitos de Deus, o Deus dos propósitos, Ele revela-nos o que é realmente importante. Ele revela-nos o que realmente é importante. Se nós percebemos no versículo 22, Jesus, Ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse para o outro lado da margem, enquanto Ele despedia a multidão. E aí Ele subiu no monte e foi orar. Esse episódio foi logo depois da multiplicação dos pães. Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não sei, talvez 10.000, 12.000 pessoas, uma multidão. Ele alimentou aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. Então houve um estarrecer, houve um maravilhar das pessoas. Queriam até proclamar o rei de Israel, um rei político. E daquela maneira, aquela coisa toda, Jesus fez o quê? Falou para os discípulos: vão, entrem no barco e passem para outra margem, e eu vou depois. E Ele despediu a multidão. E depois Ele subiu no monte e foi orar. Ele achou tempo para orar. Jesus Cristo, Ele veio mostrar como um homem deve ser. Ele é o nosso exemplo, é o nosso padrão. Ele, sendo Deus, se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de servo, filho, para mostrar como que é o relacionamento com o Pai. O Pai. Então, na divindade, na Santíssima Trindade, o Pai representando Deus e o Filho representando a humanidade. E uma das coisas que Jesus mostra, o porquê que nós existimos, a razão da nossa vida, o propósito da nossa existência, é justamente comunhão com Deus. Então o que Ele fez? Ele foi orar, sozinho. Ele deixou uma multidão de 10.000 pessoas. Ele não se atarefava com as coisas, ao ponto de que essas coisas interferissem na sua comunhão com o Pai. Ele não ficava focado no emergente, mas ele ficava focado no prioritário, no que era mais importante. E sabe que isso é uma das coisas que nós precisamos aprender. Às vezes nós focamos nas coisas urgentes,
nas coisas que realmente estão ali. Eu não estou dizendo que não são importantes, mas eu estou dizendo que há coisas que são prioridades em nossas vidas. E a maior prioridade da nossa vida é a comunhão com Deus. A maior prioridade da nossa vida é o tempo que nós temos com Ele. E sabe por que nós somos tão fracos? Sabe por que nós somos tão limitados, tão vulneráveis? É porque nós não investimos tempo. Nós corremos demais, é muito ativismo. A nossa mente não para. É a síndrome do pensamento acelerado. Queremos controlar tudo, queremos fazer tudo. Enquanto Jesus mostra-nos que o propósito de Deus para as nossas vidas é justamente ter comunhão conosco. E nós vamos ter força, nós vamos ter poder, se nós alimentarmos essa comunhão, se nós acharmos tempo para isto. Jesus, ele no meio de muitos afazeres, a Bíblia diz nos evangelhos que ele não tinha tempo com os discípulos nem para comer. Ele olhava para a multidão como ovelhas sem pastor, se compadecia. Aqueles que iam e vinham, ele não parava. Mas tempo para orar, ele achava. Tempo para ter comunhão com Deus, ele achava. Por quê? Porque Jesus revela-nos que o propósito de Deus maior para as nossas vidas é justamente nós termos comunhão com Ele. Deus está muito interessado, e muito mais interessado em quem nós somos do que aquilo que nós fazemos. Então cuidado com o ativismo, cuidado. A mensagem de Deus para a tua vida hoje é tempo de orar. A mensagem de Deus para a tua vida hoje é tempo de você priorizar a tua vida espiritual. A mensagem de Deus para a tua vida hoje é tempo de ser submisso ao Pai. É tempo de se ajoelhar. É o tempo de voltar para Deus. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Este é o porquê da sua existência. Você e eu nunca seremos felizes e realizados se nós não encontrarmos o verdadeiro significado e o verdadeiro porquê da nossa existência, que é justamente amar a Deus sobre todas as coisas. E como que eu vou amar se eu não tiver comunhão? Como que eu não vou amar se eu não estiver perto? Como que eu vou amar se eu não investir tempo? Ore mais, busque mais. Este é o propósito de Deus para você. A segunda coisa que nós percebemos no texto, que o Deus de propósitos usa as dificuldades, os problemas, as provações para nos abençoar. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe o que faz. E nós percebemos que depois que Jesus subiu ao monte para orar, de tardezinha, já no começo da noite, ele deixou os discípulos irem para o outro lado, e acontece uma coisa interessante ali no mar da Galileia, no lago de Tiberíades. Vem um vento forte e bate contra o barco. E a Bíblia diz uma coisa interessante: o vento era contrário. Havia uma dificuldade muito grande para estar segurando o barco. Eu quero que você tente imaginar um perigo. Imagine você no mar. O mar já é tenebroso por si só, um barco. Agora imagine um barco, há 2000 anos atrás, uma embarcação pequena, limitada, insegura. Imagina de madrugada, à noite, um breu, tudo escuro. Imagina com uma tempestade. Já imaginou a situação daqueles discípulos? Já imaginou o medo, o terror? Você já parou para pensar a dificuldade deles? Eles não conseguiam voltar para a costa e nem conseguiam atravessar para o outro lado. A Bíblia diz que o vento era contrário ao ponto deles não conseguirem dominar a embarcação. E Deus usou isto para mostrar para eles uma coisa interessante. Vocês são vulneráveis, vocês são limitados e vocês precisam muito, muito colocar a vida espiritual de vocês em ordem, porque vocês são muito frágeis. Eu creio que este é o objetivo maior das provações que Deus permite que aconteçam em nossas vidas. É para mostrar-nos a nossa fragilidade, para mostrar-nos a nossa vulnerabilidade, para mostrar-nos o quanto somos dependentes dEle. E uma coisa que eu quero que você coloque no teu coração,
Ele usa essas adversidades justamente para nos abençoar. Ele usa essas provações justamente para fazer-nos amadurecer. O maior objetivo das provações é justamente fazer-nos bem. Lembra do propósito? Qual que é o propósito de todas as coisas? A glória de Deus. E Ele nos ama. Então, se é a glória de Deus e é a certeza que nós temos que Ele nos ama, então é para o nosso bem. Tudo que acontece com você está debaixo de uma provisão, debaixo de um controle, debaixo de uma supervisão e de um propósito divino. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Deus está no controle da tua vida. Deus sabe o que faz e Ele permite os vendavais, justamente para mostrar para você que você precisa depender mais dEle. E tem algumas coisas que acontecem que nós não entendemos. Não entendemos. Eu não entendo. Você também não entende. Por que Jesus mandou-os passar por outro lado de tardezinha, já no começo da noite? Não tem uma explicação lógica. A única explicação lógica é que Jesus tinha um propósito nisto. E qual que era o propósito? Ensiná-los. E como que era ensiná-los? Era através de uma adversidade, era através de um problema. Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração. Deus está usando esse tempo para te abençoar. Pode estar muito difícil os ventos contrários, que estão batendo muito forte contra o barco da tua vida. Tem muitas pessoas que estão passando por síndrome do pânico. Eu tenho contato com muita gente que eu tenho aconselhado. Eu tenho falado com muitas pessoas que estão com crises de ansiedade seríssimas, ao ponto de ter acessos de choro, falta de controle emocional. Outras pessoas estão passando por dificuldades financeiras terríveis, passando por o assombrar do desemprego. Outros são trabalhadores que precisam trabalhar para conseguir o seu pão e não estão trabalhando. A situação não está fácil. Se você não tem passado por essas coisas, você é um privilegiado, porque muita gente está passando por ventos contrários. Muita gente está sendo assolada com o barco da sua existência com um vento contrário. Se você perguntar para mim, por que isto? Eu não sei responder. A única coisa que eu sei é que Deus tem um propósito bem definido nisto. Que Deus quer mostrar a nossa fragilidade, que Deus quer mostrar a nossa limitação e principalmente fortalecer a nossa fé, trabalhar em nossa vida. Eu preciso crer nisto, que o que está acontecendo está debaixo da direção de Deus. Isso se chama fé. Se você perder essa fé, você sucumbe. Se você perder esta visão, você cai, você afunda, literalmente. Então creia que o Deus de propósitos está usando esse tempo difícil para te abençoar, mesmo que você no momento não perceba benefício algum, mas você vai colher muitos frutos disso. É uma palavra profética para a tua vida. Em nome de Jesus, você vai colher muitos frutos bons, poderosos para a tua vida com esse tempo que você tem passado. Deus vai te honrar. Eu tenho certeza disso. Agora, uma outra coisa que nós começamos a perceber do Deus de propósitos é que Ele revela-nos o que realmente é prioridade, é realmente importante, o tempo de comunhão. Ele usa as provações para nos abençoar, mas também Ele age no sobrenatural. Ele vem ao nosso encontro. Ele age de uma forma além do natural. Ele age com milagres, sinais, prodígios, maravilhas, coisas inexplicáveis. Você é filho de Deus, você precisa acreditar em milagres. Você é de Deus e você precisa acreditar no sobrenatural. Para de ficar com a tua mente no racional, na lógica. A palavra grega para lógica é a razomai, que vem de razão, e muitas vezes nós nos fincamos na racionalidade e nós perdemos a visão da fé. E Deus age no sobrenatural, está dentro dos propósitos dele, para mostrar quem é Deus.
Como a música que nós ouvimos, que a equipe de louvor cantou, quando se acaba o possível, entra o impossível, Deus começa a agir. Deus começa a agir quando a coisa começa a ficar impossível, para mostrar, eu sou Deus. O que faz Deus Deus é que Ele faz o que o homem não pode fazer. Então o que Jesus fez? Foi ao encontro deles. Como? Andou sobre as águas. Sobrenatural. Milagres. É o meu Deus. É o seu Deus. É o Deus que faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Agora, se nós pegarmos o texto, nós vamos ver uma coisa interessante. Quando Jesus os despediu, era de tardezinha, falando para eles irem para outra margem. Sabe que hora que Jesus foi ao encontro deles? Alta madrugada, na 4ª vigília da noite. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília era das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília, da 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a 4ª vigília, que era a última, já no limiar do novo dia, era das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus foi ao encontro deles nesta 4ª vigília, alta madrugada. No limiar, no limite. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. É assim que Ele age. Muitas vezes Deus espera o limite para provar-nos, mas Ele vem ao nosso encontro, Ele não vai nos deixar sucumbir, Ele não vai deixar que nenhum mal aconteça. Quando você diz, eu não aguento mais, se a intervenção de Deus não chegou na tua vida, é porque você aguenta sim. Você tem que acreditar nisto, você tem que crer, que Deus sabe o que faz, e Ele vem na hora certa. Ele vem não quando eu penso que Ele tem que vir, Ele vem quando Ele acha, quando Ele tem certeza que é o momento certo, Ele sabe o que faz. Ele vem ao nosso encontro, mesmo que seja na 4ª vigília da noite, mesmo que seja no limite, mesmo que seja quando nós achamos que não tem mais jeito. É o Deus que age no sobrenatural, é o Deus que age de uma forma miraculosa. Você olha para a situação da tua vida e diz, não tem jeito. Para Deus tem. Para Deus tem. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Você precisa crer. Você precisa acreditar. O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. O propósito de Deus vai ser efetivamente realizado na tua vida. Para o teu bem, para a glória dEle. Ele virá sobre as águas. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai fazer o que for possível e impossível para fazer, mas Ele vai fazer. Agora, presta atenção, como que a falta da visão de fé faz-nos equivocar-nos. Como que nós nos equivocamos? Quando nós centramos nossa vida no racional, vem o desespero, vem o medo. E você vai convir comigo, quando nós estamos com medo, desesperados e ansiosos, nós só pensamos coisas ruins. Nós não conseguimos pensar em coisas boas. Nós não conseguimos pensar em algo que vai acontecer de bom. Quando os discípulos estavam ali, com o vento contrário, com medo de morrerem, com medo, uma tempestade no meio do mar, 3 horas da manhã, cansados, exauridos, as forças já estavam praticamente esgotadas. 3 horas da manhã, tentando remar, segurando o barco. Aí quando eles veem de longe aquela figura no meio do mar, o que eles disseram? É um fantasma. Quando nós atinamos para o racional, e o racional mostra-nos tudo contrário à esperança, o racional leva-nos a desanimar, o racional leva-nos a desesperar, o racional leva-nos a não termos perspectiva. O que nós começamos a perceber? Começamos a ver coisas que realmente não são, ou seja, faz a situação piorar mais ainda. Você já imaginou um barco no meio do mar, numa tempestade, 12 homens, e um chega e grita, é um fantasma? É desesperador. O que você tem feito com você?
O que você tem feito com você? Alimentando a tua mente com medo, com ansiedade, com pensamentos pessimistas, com desânimo. O que você tem feito com você? A fé vai te dar esperança. Deus tem um propósito. Mesmo que pareça demorado, mesmo que seja na quarta vigília da noite, mesmo que seja alta madrugada, Ele virá ao teu encontro, Ele vai honrar você, Ele vai abençoar a tua vida. Creia nisto. Alimente a tua mente com essa verdade. Alimente o teu coração. E para de ficar pensando coisas pessimistas que só vão te prejudicar. A boa notícia para você: fantasmas não existem. Deus sim é real. Deus sim é verdadeiro. Olhe com os olhos da fé e comece a ver o sobrenatural, porque o propósito de Deus é justamente agir no sobrenatural. Em último lugar, quando nós percebemos o Deus de propósitos, nós vamos ver que Deus também tem um propósito maravilhoso em querer, em anelar ter experiências profundas conosco. O objetivo de Deus é esse: já que Ele nos ama, Ele deseja ter experiências profundas conosco. Quando os discípulos viram que era Jesus, e Ele chegou mais perto, Ele diz para eles: coragem, sou eu, coragem, não tenham medo. Aí começam as experiências com Deus, experiência da consolação. O Deus Todo-Poderoso, andando sobre as águas, olha para aqueles homens e diz: coragem, coragem, você foi feito para ter coragem, você é meu filho, a covardia não cabe bem em você, porque você é meu filho, coragem, não tenha medo, não tenha medo, eu estou aqui. É como se Jesus dissesse para eles: o que está causando medo em vocês está debaixo dos meus pés. O que está causando medo em vocês, que é o mar revolto, está debaixo dos meus pés. Eu tenho controle. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não tenham medo. E aí acontece uma coisa inusitada. Pedro, um pescador, pescava ali no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, sempre, ele vivia ali. E aconteceu uma coisa interessante. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, eu quero ir, eu quero experimentar isto, eu quero andar sobre as águas, eu quero experimentar isto. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: venha. E Pedro andou sobre as águas. Sabe o que falta mais para nós? Ousadia. Nós às vezes nos acostumamos em ficarmos no nosso lugar da superficialidade. Deus quer ter comunhão profunda conosco, experiências profundas conosco, a levar-nos em patamares maiores, elevados, se revelar em nossas vidas de uma forma excepcional. Mas nós muitas vezes somos muito mais parecidos com os 11, querendo ficar no barco, com medo, enquanto um homem ousado olhou para Jesus e disse: eu quero ir contigo, eu quero experimentar algo novo, eu quero experimentar algo novo. Como que falta isso para nós? Entra ano, sai ano, e a nossa vida continua na mediocridade, na religiosidade, na superficialidade, na frieza espiritual. Nós precisamos ser mais ousados, mais crentes, mais fervorosos. Não basta a frieza, o comodismo. Precisamos experimentar coisas novas, profundas, salutares, essenciais. É o nosso Deus, é o nosso Deus. Quando Pedro anda sobre as águas,
ele começa a reparar na força do vento, ele começa a reparar na água, ele para de olhar para Jesus e começa a afundar. E ali ele grita: Senhor, socorre-me! E Jesus prontamente segurou pelas mãos. Prontamente. Aí Pedro teve uma segunda experiência com Deus. A experiência da sua misericórdia, a experiência da sua paciência, a experiência da sua bondade, que olha para nós em nossas fragilidades, que nos socorre quando erguemos as mãos e pedimos para Ele: me ajude, me socorra. Experiências profundas. Você já não se sentiu afundar no seu desânimo, na sua depressão, na sua incredulidade, na sua frieza espiritual? Você já não se sentiu afundar literalmente? Você quer ter uma experiência profunda com Deus? Erga as mãos para Ele e diz: me ajude, socorre-me. Eu tenho te buscado, eu tenho procurado o Senhor, mas eu reconheço que eu sou tão frágil, tão limitado. Eu reconheço que eu sou tão pecador, tão incrédulo. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua ajuda. Experiências profundas. Jesus entrou no barco e o vento parou. E aqueles homens olhavam um para o outro e disseram: quem é este? Quem é este? Se ajoelharam, prostrados. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Experiências profundas. Deus não quer que você o conheça intelectualmente, só. Que creia que Ele exista, só. Até os demônios creem que Deus existe. Creem e tremem. Deus quer ter comunhão profunda com você. Deus quer ter experiências profundas com você. Este é o propósito de Deus para a tua vida. Este é o objetivo pelo qual você foi criado. Para que você saia ileso, para que você saia de cabeça erguida. Você não é um mero sobrevivente da vida, você é mais do que vencedor, porque você é filho de Deus. Coloque isso na tua cabeça, no teu coração. Alimente a tua mente com essa verdade. O Deus dos propósitos mostra-nos o que é realmente importante. A minha comunhão com Deus é mais importante do que qualquer coisa. O Deus de propósitos revela-me de uma forma muito clara que Ele quer me abençoar através das dificuldades, das provações da minha vida. Ele age no sobrenatural. Tudo isso para quê? Para ter experiências profundas comigo. Esse tempo que você tem passado vai servir para amadurecer tua fé. Vai servir para você sair mais forte. Vai servir para você ser cada dia melhor. Esta é a palavra profética que eu lanço para a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O objetivo pelo qual você foi criado é para ser príncipe e princesa do Senhor. Ótima notícia, né? Deus abençoe muito a tua vida. Deus te renove. Deus te guarde. E acima de tudo, traga paz ao teu coração. Convicção, firmeza. É o Deus de propósitos. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.